Continuando com esse conteúdo de Kotlin multiplataforma, o nosso próximo passo é adicionar uma nova funcionalidade ao nosso projeto, que é o Minhas Tarefas. Até então, ele é capaz de exibir duas telas a partir da navegação, então quando clica no New Tasks, a gente acessa o formulário, só que tanto o formulário como a nossa lista de tarefas não tem nenhum tipo de comportamento. Por exemplo, se a gente clica aqui para indicar que a tarefa foi feita, não tem o comportamento, e a gente já sabe que isso é gerenciamento de estado. E eu vou mostrar para você como que você consegue implementar o gerenciamento de estado, até mesmo com técnicas que a gente já viu aqui dentro do canal, a partir do View Model, State Flow e assim por diante. E vamos ver como é que fica nesse ambiente de Kotlin multiplataforma, utilizando ali o nosso pré-compose que foi feito ali, ou melhor, foi responsável em viabilizar essa navegação para a gente. Então, vamos começar. Para isso, a primeira coisa que a gente vai observar é que nesse pré-compose a gente tem ali um componente de View Model. A gente já viu isso anteriormente, só não demos atenção. Então eu vou clicar nesse componente. Eu já fiz alguns testes e quero mostrar para você aí como que vai funcionar. Então a primeira coisa é adicionar a biblioteca, então vai ser sim uma biblioteca a mais. A gente vem aqui no nosso código, usamos o Command Shift O, ou então acho que no Windows é o... Eu sempre esqueço novamente, tá, gente? Eu não consigo lembrar, mas eu acho que é o Ctrl Shift O lá, eu só consigo na hora que eu tô no teclado, é bem engraçado. E a gente acessa o nosso build.gradle do módulo Compose Apps. Dentro dele, abaixo do momento que a gente colocou ali a lib do pré-compose, a gente vai colocar agora essa extensão para o View Model, colocando a versão, que se eu não me engano é 1.5.7, usando ali a técnica do Version Catalog, e então a gente faz a sincronização. Dado que eu já havia feito um teste, eu só removi, ele não vai fazer a sincronização. Talvez ele já tenha o código acessível. Se ele não tiver, eu faço a limpeza e a gente vê como é que fica. E agora que a gente tem esse código ali disponível, né, a primeira coisa que eu quero fazer antes de mexer lá no View Model é modificar esse código do nosso UI State que está para essa tela de lista de tarefas. Então, não vamos mais fazer o UI State direto no Composable, vamos fazer a partir do View Model. Então, vai criar uma variável que vai ser chamada de UI State, e logo abaixo do Scene, onde a gente tem ali os códigos de Composable, a gente vai indicar a existência desse UI State, que a princípio eu vou colocar como to do, para indicar que ele vai compilar o código, não vai ter problema de compilação, só que a gente sabe que não vai alcançar o restante do código enquanto a gente não tiver esse View Model, né? Então, vamos criar esse View Model. O View Model, basicamente, a gente vai vir dentro desse diretório que é o feature.tasks.list e vamos criar um novo arquivo que vai ser o nosso Kotlin, chamado de tasks.list View Model. E dentro dele, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, que é o nosso View Model. Veja que ele vai ter, então, essa referência, só que vai ser a partir desse import, que é esse moi, eu nem sei se falar se é tlaster, talvez seja, .precompose.viewModel, e então vem a referência do View Model, né? Se você quiser obter mais informações, é só vir aqui na documentação que dá para obter. Eu vou consultar novamente quando eu chegar no momento que eu não lembro, tá bom? Mas enfim, vamos lá. E aqui dentro, basicamente, a gente vai precisar fazer a manipulação. Só que essa manipulação, como a gente já viu, o ideal é que fique em uma outra camada, como é o caso de um repositório. Então eu vou criar um repositório agora. Eu acho que chegou esse momento, que vai ser dentro do diretório repositories, que ele pode ser compartilhado em outras telas. E dentro desse código eu vou criar o nosso tasks repository. Aí nesse código vai ser algo muito simples, só para ser algo mais funcional. Então vai ser tudo em memória mesmo, companion object. Vamos criar um private val underline tasks, que vai ser o mutable state flow. Nesse mutable state flow eu vou até colocar uma lista inicial, porque eu não vou colocar a funcionalidade para adicionar novas tarefas, então são tarefas estáticas. E aqui eu vou criar uma tarefa a partir do task, que é o modelo que a gente colocou. Então vai ter o título 1 e vai ter a descrição desk 2, por exemplo, e vou fazer uma cópia dela colocando uma nova tarefa, então vírgula no final, título 2, desk 4 ou 3, né? Ou então título 3, desk 4, pronto, só para ser sempre incremental e dependente, né? E fazendo isso, a gente pode fazer então a criação de uma nova tarefa, que essa nova tarefa ela vai pegar como se fosse uma função, ela vai pegar o tasks e vai fazer a conversão para um state flow, porque quem usar de fora não consegue manipular. E por fim, para que tenha um comportamento, né, no caso do clique aqui, se foi feito ou não, eu vou colocar uma função que eu vou chamar de toggle is done, enviando o ID da tarefa como string, e dentro desse código a gente vai fazer a manipulação, que é o tasks value
e a partir desse value, ou então até mesmo pelo update, tudo bem? A gente vai conseguir fazer essa manipulação. No update, a gente vai ter acesso à lista de tarefas, e dentro dessa lista de tarefas, uma maneira de fazer isso é criando um map, é fazendo meio que um mapeamento de uma nova lista de tarefas, só que modificando apenas o elemento que a gente quer. Nesse caso, a gente pode fazer um if id, ele é igual ao nosso it.id, que é a tarefa que vem internamente. Se você quiser colocar um apelido, pode colocar, como, por exemplo, t, ou então até mesmo tarefa, né? Task. Se ele for igual, a gente vai querer pegar essa tarefa e a gente vai fazer uma cópia dela, porque vai ser uma lista de tarefas, só que apenas quando a gente identificar, o isDone será modificado. Aí nesse isDone, basicamente a gente pega a tarefa, ou melhor, pega o contrário do isDone dessa tarefa. É basicamente isso. E no caso contrário, que é o falso, a gente pode fazer o task. Simples assim, tá bom? Então é isso que a gente precisa fazer para esse código do repositório. E aqui no ViewModel a gente só precisa fazer uso dele. Então private val repository task repository e pronto. Agora sim a gente tem acesso ao repositório. Aí agora vem tudo uma questão de gerenciamento de estado. Então como a gente já aprendeu, a gente pode fazer o private val UI state mutable state flow do nosso tasks list UI state. Então veja que vai ser o mesmo código, tá vendo? É bem interessante. E em seguida a gente faz o nosso UI state sem underline, que esse cara ele vai fazer uso do nosso UI state interno junto com o repositório. Então como que vai funcionar? Pegamos o UI state interno, fazemos o combine e nesse combine a gente vai ter acesso às tarefas do repositório, que também faz parte de um flow, um state flow. Quando a gente faz o combine, a gente vai ter acesso a quem chamou esse combine, que seria o UI state, né? Então UI state diretamente, né? Que é o valor interno desse flow, junto das tarefas, que é o valor interno do outro flow que a gente está combinando, né? Então a gente vai ter o UI state, que vem do nosso underline UI state, e teremos também o nosso lista de tarefas, que vem ali do nosso repositório. Aí por fim, é só fazer meio que uma combinação de verdade, né? Uma cópia que vai pegar, por exemplo, a lista de tarefas e vai colocar nas tarefas. É basicamente isso, né? Novamente, a cópia é necessária porque se tiver outras edições que ocorrerem durante esse processo, a gente precisa manter. Aí por fim, a gente vai ter um init, que nesse init, se eu não me engano, a gente vai utilizar para poder fazer ali a modificação do isDone, porque se a gente pega, por exemplo, o UI state da lista de tarefas, a gente tem que fazer a modificação desse evento, que ele está vinculado à tela lá da nossa lista de tarefas. Então como funciona? Underline UI state update, pegamos o estado atual, current state, e dentro dele a gente vai fazer também uma cópia. Só que essa cópia a gente vai modificar o onTaskDoneChange. Aí dentro dele a gente recebe uma tarefa, e aqui dentro é só pegar o repositório, .toggle isDone, enviando o ID da tarefa. Simples assim. Então isso daqui é o suficiente para a gente então colocar no nosso código e ver se funciona. Dentro do nosso código a gente vai precisar agora criar o ViewModel. Então o ViewModel a gente utiliza um composable que vem dessa biblioteca que a gente colocou, só vai ter ele mesmo, não tem como acessar os demais. E dentro dele a gente vai precisar colocar qual que é o modelo da classe, a partir desse model class. Vai ser a tasks list ViewModel class. Esse daqui, essa é a referência. Agora a gente vai abrir ali o creator que ele tem ali dentro, ó, se a gente ver aqui é o creator, que é a partir de uma expressão lambda, e aqui é onde a gente vai colocar o tipo que a gente espera, como que a gente quer criar isso, né? Então a gente vai colocar o nosso task list ViewModel, tudo bem? É basicamente isso. Então aqui a gente tem o nosso ViewModel. Em seguida é só fazer o ViewModel.UIState collect as state, e então é só usar o delegator, né? O delegation, que ele vai pegar o valor que vem ali de collect e vai fazer a modificação pra gente. Dado que a gente está trabalhando com flow, a gente precisa colocar um valor inicial, porque não é state flow. Então aqui vai ser o nosso task list UI state vazio, tá bom? E é basicamente isso, tá? Acho que não tem mais nada mais que a gente pode fazer, agora é só testar. Vamos testar aqui. Beleza, o app rodou, olha só, ele tá funcionando, a mesma coisa de antes, só que agora o isDone também está funcionando. Isso é bem interessante, né? Bem legal mesmo. Veja que a gente conseguiu aí utilizar o mesmo esquema de gerenciamento de estado que a gente já aprendeu no Jetpack Compose aqui no código de Kotlin multiplataforma. Eu vou até fazer o último teste aqui, que é aquele teste mais pesado, que é rodar no simulador da iOS, e agora vamos aguardar ele rodar. O emulador subiu aqui, só que eu não sei se ele foi ou não, tá? Não sei se teve algum bug ou algo do gênero. Aparentemente funcionou. Eu acho que ele tá rodando alguma coisa a mais. Eu vou tentar rodar novamente para ver se vai. Ah, acho que ele foi. Alguma coisa aconteceu ali. Vamos testar e
aparentemente tá indo, veja, a gente conseguiu também fazer a solução para o nosso simulador. Então, era isso que eu queria passar para você em relação a essa parte de gerenciamento de estado, view model. Entenda que é um conteúdo que a gente já viu aqui no canal. Se teve alguma coisa que não ficou tão clara, que você quer uma explicação mais aprofundada e você não encontrou aqui no canal, fique à vontade de deixar aí nos comentários. Se for o caso, eu faço um vídeo mais específico para falar desses detalhes. Era isso que eu queria passar para vocês. Deixa um like, um comentário, a inscrição se ainda não é inscrito para ajudar no engajamento aqui do canal. E é isso. Valeu, falou!